Oiê! E aí, tudo bem com você? Já escutou música hoje? Já? Às vezes, se for bem cedinho, você vai falar assim, hoje ainda não, mas dependendo aí do horário que for, você já escutou alguma coisa de música hoje. Então, vamos começar essa aula perguntando o que é música? E aí, consegue me responder? Escreve aqui pra mim nos comentários, o que é música? Conseguiu? Já pensou aí no seu conceito de música? É bem interessante que a nossa relação com a música ela é muito íntima. De todas as artes, a música ela é uma das mais acessíveis de todas. Uma das que a gente tem acesso de uma maneira ao menor custo e com mais frequência. Então, isso torna muito mais fácil o consumo de música do que das outras artes. E aí, quando a gente começa a procurar, então, um conceito, uma definição de música, nós temos definições bem variadas. E aí você vai no Google rapidinho, faz uma busca, a primeira definição que vem pra gente vem lá da Wikipédia. E ela fala o seguinte: a música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerado por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Gostei de algumas coisas, não de tudo. Então, que é uma prática humana? Ah, verdade. Então, de fato, não conhecemos, pode ser que exista, sei lá, talvez, né? Essa terra é muito grande. Mas, atualmente, de tudo que nós conhecemos, de todos os povos que nós conhecemos, não há nenhum que não tenha uma prática musical no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá bom? Então, podemos sim falar dessa prática cultural humana. E se a gente olhar também ao longo da história, né, do homem todo, a gente percebe que desde a pré-história tem alguma coisa de música nas diferentes civilizações, elas podem ter até surgido de maneira diferente, mas temos música presente nas diferentes civilizações. Outros autores falam que música é a combinação de sons e silêncios de uma maneira organizada. A Wikipédia trouxe um pouquinho dessa ideia também, né? Vários sons e ritmos seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Então, quando você pensar assim, ok, uma combinação de sons e silêncios de maneira organizada. Eu tenho mais um monte de exemplo para você, onde eu tenho uma combinação de sons e silêncios de maneira organizada. Ambulância, carro da polícia. Uma organização. Aquele, quando você tá atravessando a faixa, o sinal, né? Que você tem, aquele que tem som, né? Pá, 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 pá. É uma sequência de sons e silêncios de maneira organizada. E nem por isso aquilo dali é música. Nem por isso o som, né? A sirene do carro de polícia ou do carro de bombeiro é música. E é uma sequência de sons e silêncios organizado, com uma pré-organização. Isso não faz música. E aí? Mas a gente pode seguir na nossa pesquisa. O dicionário, ele traz então algumas definições. Ele fala que é uma combinação harmoniosa e expressiva de sons. Harmoniosa e expressiva. Aí ele continua na definição, falando que a arte de exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização. Ah, interessante. A música, então, ela muda com o tempo. Eu gosto desse conceito, mas não sei se ele é suficiente pra gente. E depois ele segue como interpretação de uma obra musical. Música é a interpretação de uma obra musical. Ao pensar, então, em todos esses conceitos que foram apresentados aqui, nós começamos a pensar em tudo que nós já ouvimos e pensar nas músicas, então. É uma combinação harmoniosa e expressiva. Eu confesso que nem tudo que eu já ouvi eu achei harmonioso e expressivo. Você teria algum exemplo de alguma coisa que você ouviu que você não considerou harmonioso e expressivo? If you're gonna get all the way from the side, I will try to change the things that kill you in life. Você teria algum exemplo de uma música que você ouviu e falou bem assim, eu não acho que isso está organizado? Aliás, melhor, você teria um exemplo de algo que você já ouviu e chegou a se questionar? Isso é música? Né? Porque isso é arte, esse questionamento ele é frequente, né? Mas já perguntou, isso é música? E aí eu quero trazer o exemplo de uma questão que nós já resolvemos. Se você não resolveu essa questão, não tem problema, não vou brigar. Você pode assistir essa aula e depois voltar na aula anterior para resolver essa questão, que é a questão lá que traz uma nova definição de música a partir da composição 4 e 33 do John Cage. 4 e 33 do John Cage
é uma composição em que o instrumentista, o intérprete, ele não toca absolutamente nada. As portas da sala de concerto estão abertas e os ruídos então são encorajados a entrar nessa sala para fazer então a nossa música. O John Cage, ele busca então trazer essa ideia no momento em que nós estamos diante das vanguardas do século XX, uma rebelião estética que está colocando tudo que foi tradicionalmente construído ao longo de muitos anos, coloca em xeque. Fala bem assim, quê? Eu não me importo com isso. Eu não me importo com essas regras que você coloca. Então, pensem no seguinte, ao longo de vários anos, ao longo de séculos, foram construídos uma questão assim, imagine isso aqui comigo, campo harmônico. Um lugarzinho especial onde as combinações de notas elas podem funcionar aqui de uma maneira exata, como uma partida de futebol bem ensaiada. Uma partida de futebol onde o treinador, o técnico do time arrasou, mandou muito bem, todo mundo faz as jogadas perfeitas e você consegue entender aquele jogo, você sabe para onde ele vai, como que vai funcionar, você consegue perceber o passo a passo, jogadas lindas. Então imagina que isso aqui é uma música onde você tem um campo harmônico totalmente estável, você entende como a música se desenvolve. Quando chegamos então no século XX e adentramos nessas vanguardas malucas, o pessoal pega esse campo harmônico e não importa mais, eu não tenho mais essas regras, e começa a fazer uma grande bagunça com tudo isso. E nós escutamos e, eita, eu não consigo perceber a parte harmônica disso daí. Eu não consigo perceber esse encadeamento entre as coisas. Eu sequer percebo a organização ou a pré-organização de sons e silêncios. É o caso da música lá do John Cage, onde nós não temos como prever o que é que vai rolar. Nós não temos como prever se de repente uma pessoa vai chegar gritando dentro da sala, ou se vai ter, não sei, imagina, né? Esperamos que não, mas imagina se do lado de fora tem uma batida de carro e aí aquele ruído entra na sala de concerto e passa a fazer parte, então, dessa vanguarda da música aleatória que o John Cage insere isso daí, essa composição. Então, tudo isso pode acontecer. Quando a gente pensa, então, em um conceito de música que seja mais atual, que seja mais moderno e que dê conta das nossas novas composições e tudo que nós temos, a gente chega à seguinte conclusão. Eu só tenho música se eu tiver som. O som é fundamental, é a matéria-prima da música. Toda música precisa de som. Maravilha! Todo som é musical? Não. Eu tenho um som que é musical, que são as notinhas bonitinhas, que tem frequência definida, dó, ré, mi, fá. Isso é um som musical. E nós temos também os ruídos. Os ruídos é uma conversa que tá rolando, sei lá, uma porta que bate, é o barulho do trânsito. Ele, né, às vezes a gente chama inclusive o ruído de barulho. Ele pode ser agradável ou não agradável, normalmente ele não é agradável, e nós podemos ou não nos adaptar a esse ruído com facilidade. Por exemplo, o som do ar-condicionado, ele faz lá um barulhinho enquanto tá funcionando. Só que você vai se acostumando com esse barulho. Você se acostuma com esse ruído. Mas aí, de repente, na hora que você desliga, você... Nossa, que silêncio. Olha como tá silencioso. Agora, assim, o som de uma britadeira. Alguém fazendo obra, quebrando as coisas. Gente, impossível se acostumar com esse som, se adaptar àquilo dali, né? Você vai ficando irritado. Mas... aí vem um ponto importante. Toda música precisa ter som, que é matéria-prima. Mas é só o som musical? O ruído também pode fazer parte da música. Então, para que eu tenha música, eu preciso de som, seja ele musical ou ruído. E o que vai transformar, então, esse som em música? Adivinha? A intenção musical. A ideia intelectual do compositor, de quem está criando. Aqueles ruídos externos, né, a sala de concerto lá do John Cage, eles eram ruídos. Mas quando o John Cage abre as portas da sala e fala, ruídos, entrem, vocês fazem parte da minha música, da minha composição, essa é a ideia intelectual dele, essa é a intenção que ele tem, e aquilo então passa a ser música. Eu vou mostrar para vocês, como exemplo dessa ideia de ruído, o seguinte: o que nós acabamos de falar, que é um barulho, que é um aviso sonoro, ele passa a fazer parte da música, ele tem significado na música. Escutem comigo esse trechinho.
música tá em alta, né? Eu escolhi uma música pop dessa vez aqui pra usar como exemplo. Dona de Mim, da Isa. Ali você tem toda a música rolando, e aí de repente o barulho do tiroteio, gente, aquilo ali é barulho. Ele passou a fazer parte da música. Ele entra na música com um sentido musical. Então, os sons de tiro que nós temos ali virou, então, uma parte musical. O que essa intenção musical faz? O que essa ideia intelectual ela faz, então, com o ruído para transformá-lo em música? A ideia intelectual ela é responsável por selecionar, organizar e dar sentido. Ao selecionar o material sonoro, as fontes sonoras, nesse caso aqui eu falei, eu quero sons de tiro. Existe uma seleção do material, da fonte sonora. Ela organizou, ela colocou dentro da música num momento em que faria um sentido para aquilo dali. Então, já deu sentido. Ela coloca exatamente no ponto em que eu desejo para que ganhe um sentido musical naquela produção sonora. Essa que é a ideia. Professora, volta então na música do John Cage. Onde foi que ele organizou aquilo dali? Eu estou dentro de uma vanguarda. Eu estou dentro da estética chamada, então, de música aleatória. E a vanguarda aleatória, eu não tenho domínio exato sobre tudo que vai acontecer. Então, ali tá valendo, tá? Mas, para resumir aqui, para que eu tenha música, eu preciso ter som, seja ele ruído ou seja um som musical, que são as notinhas de frequência definida. Para que o som, então, vire música, ele precisa da ideia intelectual, da intenção musical. A intenção musical, ela seleciona, ela organiza e ela dá sentido àquele som, transformando ele, então, de fato, em música. Ficou claro isso? Então, aqui já fica aquela explicação para a questão lá do John Cage, aquela questão do Enem de 2014. Se você já fez, aqui tá resolvido. Se você não fez ainda, agora você vai fazer tranquilo. Vai lá para ela, caso você não tenha ido ainda. Então, meus amores, como sempre, eu espero que você esteja bem feliz, que seus sonhos se realizem. Beijo super grande e até a próxima aula. Acompanhe firme aqui. Foco nos 45. Tchau, tchau!